Bom, pessoal, então vocês acabaram de assistir esse episódio sobre diagnóstico e aí eu aproveitei para fazer um adendo já em seguida a esse episódio do diagnóstico, né? Como vai ser uma estratégia, né, que eu vou utilizar dentro dessa websérie, porque especificamente na questão do diagnóstico nós temos um outro assunto importante que nós chegamos a mencionar lá no finalzinho já do episódio, que é sobre a notificação, certo? E aí nós vamos fazer um adendo, vamos fazer um vídeo específico sobre a notificação, em que eu vou trazer a ficha de notificação em si e destacar os seus pontos mais importantes, tá certo? Isso tem uma relevância, gente, porque se você está no dia a dia na atenção primária, certo? E invariavelmente vai vir essa demanda desse diagnóstico de paciente com tuberculose para você, é importante que você saiba fazer o manejo dessa folha, dessa ficha de notificação e investigação, porque esses dados eles vão ser importantes, tá certo? Tanto para a questão da identificação desse caso novo, como para a questão do segmento desse caso. Então, vale a pena curtir mais esse vídeo, que dentro dessa websérie, esse episódio aí vai ser um episódio bônus, ele vai estar extra dentro dessa cadeia de episódios que vão compor a nossa websérie. Então, curtam esse próximo vídeo sobre notificação, especificamente relacionado à tuberculose. Valeu, galera, um abraço. Muito bem, amigos, aqui com vocês Bob de novo. Bom, pessoal, esse tema, né, que eu estou colocando aí vai ser um tema bônus, certo? Dentro das nossas webséries, a ideia é que a gente consiga fazer uma abordagem plena, tá certo, do tema ao qual a gente se propõe dentro da websérie. É claro que, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma websérie de tuberculose. Nós poderemos ter webséries apenas para trazer casos clínicos específicos sobre uma determinada condição de saúde, né? Como, por exemplo, o que o Daniel já produziu a respeito de afecções comuns nos primeiros anos de vida, tá certo? Ou nós podemos ter alguns casos específicos sobre queixas indiferenciadas no atendimento aos pacientes na atenção primária. Mas, especificamente falando da tuberculose, a ideia é que a gente consiga, ao máximo, saturar o tema, tudo bem? E aí, nós vamos ter que lançar mão de alguns adendos, alguns apêndices, tá certo? Como eu falei no episódio... O último episódio que nós produzimos foi o episódio sobre diagnóstico, né? Aí em seguida nós vamos ter um episódio sobre tratamento, mas entre um e outro aí, ainda dentro desse tema do diagnóstico, é importante a gente frisar um pouco sobre essa questão da notificação, certo? E pensando exatamente nesse tema, é que eu resolvi colocar essa aula específica sobre notificação, tudo bem? Então, mas vai ser uma aula mais rápida, tá bom? Vai ser uma coisa mais pontual, vai ser algo mais pontual, um tema mais pontual, só para que esse assunto não fique esse vazio, tudo bem? E isso aqui é uma coisa muito prática, tá certo, gente? Toda vida que nós temos alguma doença de agravo de notificação, é necessário que nós façamos a ficha de notificação. Isso é a base do SINAM, tá certo? Que é esse sistema que agrega todas essas doenças que estão listadas como doenças de notificação compulsória, tá certo? Então, a tuberculose, ela está dentro desse panorama, tudo bem? E eu trouxe essa primeira informação, né? Sempre gosto assim de meio que embasar, né? Qual é a importância da gente ter um sistema de notificação? E através dessa afirmativa aqui, a gente pode ver o quanto isso é importante. Então, foi depois que se utilizou, depois que se introduziu a informação, né, dentro da ficha de notificação, incluindo a questão das populações de risco, né, então, aonde esse paciente, né, que foi diagnosticado com tuberculose, ele está inserido, né? Então, após isso, foi que pôde-se ter um panorama, né, de como a tuberculose ela tem ocupado um espaço importante dentro, por exemplo, da população do sistema prisional. E isso serve para nós como uma base de ações, né? Então, o governo, em posse desses dados, da análise desses dados, ele pode traçar políticas específicas, tá certo, para poder agir sobre essa doença dentro de uma população específica ou dentro, no caso aí, do sistema prisional, né, um sistema bem específico dentro da população. Bom, então
vamos para a ficha em si, certo, gente? A ficha de tuberculose, ela foi atualizada, tá certo? E em 2014 ela passou a ter outros elementos. Então é muito importante isso, porque algumas unidades de saúde, alguns centros, algumas unidades onde é feita notificação, onde tem a disponibilidade da ficha, né? E essa ficha ela está disponível para baixar, tá certo? No site do Sinan, eu vou colocar nas referências o link bem direitinho. Então assim, qualquer pessoa pode ter acesso a essa ficha. E assim, ter cuidado para utilizar a ficha nova, tá certo? Porque ela contém, por exemplo, informações a respeito do teste rápido molecular que a ficha anterior não tinha, tá certo? Além de outros detalhes que houve mudança de uma ficha para outra. Mas, a grosso modo, a ficha fica bem parecida com a ficha anterior, tá certo? Então, só esse destaque, tá certo? Então, são essas fichas que são datadas depois de 2014, tá certo? Que já tem essa alteração. Tudo bem? Cada estado pode meio que personalizar a sua ficha, né? O hospital ele pode dar uma personalizada na ficha, mas o esqueleto da ficha em si é este, tá certo? E como eu falei, no site do Sinan tem disponível para baixar, ok? Já a ficha atualizada, que no caso desde 2014. Bom, e aí uma das primeiras perguntas, né? Quando é que eu vou notificar o paciente de tuberculose? Então, gente, lá a ficha, ele coloca essa observação em cima, tá certo? Algumas fichas de notificação têm algumas informações, algumas observações, tá certo? Mas assim, para que esclarecer um pouco, né? Então, você tem que ter o diagnóstico, tá certo? A tuberculose, ela é notificada a partir do diagnóstico. Por exemplo, quando você tem um paciente que tem uma suspeita de dengue, tá certo? Você notifica a dengue na suspeita, tá certo? A tuberculose não. A tuberculose ela deve ser notificada a partir do diagnóstico mesmo. Então, ou seja, na hora que você vai iniciar o tratamento de tuberculose, você deve ter esse paciente notificado, tudo bem? Então, às vezes, paciente é um sintomático respiratório, você ainda está aguardando o resultado de baciloscopias e tudo mais para poder fechar o diagnóstico, você não precisa fazer essa ficha já de imediato, já de cara, tá certo? E assim, eu vou pontuar dentro dessas imagens aqui, né, que são as imagens exatamente da ficha de notificação, os dados, né, mais importantes. Então, a data de notificação, tá certo? Geralmente é a data de início do tratamento, mas por um motivo ou outro você pode ter essa data anterior ou até depois. Por exemplo, você fez a notificação do paciente, ele já está com o diagnóstico fechado, mas está faltando medicação. Ou o local onde foi feita a notificação não tem medicação para ser distribuída para esse paciente. Então a data do tratamento, que vou mostrar lá na frente, ela vai ficar em branco, tá certo? Porque o paciente ainda não começou o tratamento. Ou, por exemplo, o paciente é transferido, o paciente iniciou o tratamento noutra cidade, certo? E aí ele veio para a cidade onde você trabalha e você notificou o caso. É preciso fazer a notificação nesses casos. É um caso de notificação por motivo de transferência, que eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão inserir essa informação. E aí, a data de notificação ela vai ser uma data após o início do tratamento, porque o início do tratamento eu ainda vou fazer referência a quando ele iniciou o tratamento naquela outra unidade onde ele começou o tratamento. Tá certo? Porque senão vai dar uma ideia de que ele vai fazer um tratamento apenas por 2, 3 meses, que seria o restante do período que faltaria, certo? Então, data de notificação, essas observações. Número do Sinan, tá certo, pessoal? Nunca mandar a ficha de notificação sem o número do Sinan. Isso aqui é um erro grave, tá certo? E aí o paciente fica sem a notificação, porque cada unidade que tem fichas, tá certo? Então, eu falei para você que, olha, você pode baixar essa ficha aqui no site, você pode baixar qualquer lugar, né, de onde você trabalha e fazer uso dela. Mas o problema é que se você não tiver o número, então esse paciente não vai ser notificado. E os números do Sinan, né, do sistema de informação, eles são distribuídos entre as unidades. Então, por exemplo, uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, ela tem uma tabela com uma sequência numérica, tá certo, de números que você pode utilizar para notificar tanto pacientes tuberculosos, como hanseníase, como suspeita de dengue, como acidente por animais peçonhentos, né? Tudo vai utilizar a mesma numeração, tá ok? E aí cada numeração dessa, uma vez que seja utilizada, ela tem que ser descartada, tá bom?
Município de notificação, né? Não obrigatoriamente tem que ser o município onde o paciente reside, tá certo? Muito importante isso, porque às vezes o paciente está viajando, certo? O paciente está passando férias na cidade lá onde você trabalha e você notificou o caso, o paciente está com tuberculose e tal, você notificou. Só que o paciente não mora ali. Então, isso aqui é o local onde foi feita a notificação, ou seja, o local da unidade de saúde, ok? Beleza. Outras informações, mas essas aqui de destaque, tá certo? Para vocês. Não vou falar especificamente de tudo, porque algumas coisas elas são autoexplicativas, né? Não tem muito o que a gente esclarecer. Sobre as informações do paciente, né? Às vezes o paciente não sabe, sei lá, o CEP, ele não sabe o número do cartão do SUS, por exemplo, né? E a unidade de saúde não tem esse controle. Isso acontece, tá certo? Então, algumas informações elas têm que ser garantidas. Para quê? Para que eu possa identificar esse paciente, porque senão esse paciente fica perdido. O paciente é notificado, depois o paciente não vem para o retorno, e aí, como é que eu vou localizar esse paciente depois, né? Para ele continuar o tratamento. O paciente abandona o tratamento e fica por isso mesmo. Então, assim, o data de nascimento e o nome, todo paciente, né, minimamente sabe disso, né? O nome da mãe também ajuda a fazer essa identificação. Às vezes é um paciente que tem um nome muito comum, tá certo? Então, são informações que são básicas, entendeu? Para você poder achar esse paciente. Né? O município de residência e o telefone, né? Às vezes o paciente não sabe o endereço decorado, é uma residência nova, pega o telefone dele ou do vizinho, pode ser um celular, enfim, deixa um registro, tá certo? E importante também deixar esse registro não só na ficha de notificação, mas também no prontuário do paciente, tá certo, pessoal? Porque essa ficha aqui ela vai para o sistema de notificação, vai para a Secretaria de Saúde, vai para outro ponto do sistema, tá certo? Para que seja alimentado um sistema informatizado. Então isso aqui não fica na unidade de saúde, apesar de que você também pode bater uma xerox dessa ficha e deixar guardada na unidade de saúde. Tá, mas beleza. E aí, por exemplo, escolaridade, então quer dizer que eu não vou dar essa informação não é importante. Então por que essa informação está aqui? Não é que você não vai dar, não é que ela não seja importante. Todas as informações são importantes, tá certo? Até para você poder traçar o perfil desses pacientes. O detalhe é que você não precisa, para notificar o paciente, ter todas essas informações já no primeiro momento, tá certo? Você pode mandar a ficha, tá certo? Com algumas informações em branco, porque você não conseguiu esse dado no momento inicial, e ao longo do tratamento, essas informações elas podem ser coletadas, tá certo? Por exemplo, aqui na parte da identificação do paciente, às vezes o CEP, certo? Às vezes você não consegue, mas você pede para o paciente para ele arrumar, e depois você anota e manda para o registro, tá certo? Para a Secretaria Municipal de Saúde, para onde for que o pessoal tem acesso ao sistema informatizado para atualizar os dados. Mas na frente a gente vai ter outras informações, que aí são informações específicas da doença, né, como a pessoa se contaminou e tudo mais, e que vocês vão ver que existem opções dentro da ficha para caso você não saiba a informação. Então, por exemplo, o tipo de entrada já de cara, né, você tem a opção ali, ó, não sabe, certo? Então, nossa, mas eu vou colocar isso aqui, vai ficar um negócio muito errado, né, vai ficar um registro com informação não sabe, que absurdo, né? Não, mas é como eu falei, essa informação ela pode ser modificada. Essa informação pode ser modificada, tem um prazo para modificar até 3 meses ou 6 meses, salvo engano, depois que o caso foi encerrado. Certo? Então, mesmo o caso sendo encerrado, você ainda pode mexer nessa ficha. Às vezes o caso é encerrado por engano. Né? O paciente foi anotado aqui que ele recebeu alta, mas na verdade foi um registro errado que fizeram e tal, o paciente não recebeu alta. Você pode fazer, você recupera essa ficha para que você corrija esse erro, certo? Então, assim, não são coisas que são irremediáveis, tá certo? Então, tipo de entrada, né? É só falar um pouco, né? Assim, então, caso novo, aquele paciente, né, que, enfim, nunca teve tuberculose, né? E a primeira vez ali, pelo menos que ele saiba relatar. Recidiva, né? Teria que ser um paciente que já teve tuberculose no passado e agora está tendo novamente. Reingresso após abandono, então é aqueles 30 dias lá que a gente conversou, né, na questão lá do diagnóstico, e na questão dos conceitos também, que a gente conversou sobre na aula de introdução. Então, o paciente passou 30 dias sem tomar medicação, então ele considera abandono, você encerra o caso e o novo tratamento que você vai fazer, ele vai entrar dessa maneira, né? Não sabe, enfim, né, não sabe. Transferência, então, é aqueles casos lá, né? O paciente vem de outro município, outro estado, não importa de onde ele veio.
aquele caso lá onde ele veio é encerrado, tá certo? O paciente é encerrado por transferência e ele é reaberto aqui um novo SINAM, né, um novo número de notificação para ele, e a entrada no sistema é também por transferência, tá certo? Esse pós-óbito, isso aí é reservado mais, são casos bem específicos, né, quando o paciente ele só foi identificado que ele tinha tuberculose depois que ele morreu, certo? Então aí você coloca dessa maneira, né? O paciente nem chegou a fazer tratamento, etc. e tal. Então, ó, populações especiais, né? Eu não vou falar, vou só citar, por exemplo, ali, ó, população privada de liberdade, né? Que é como eu falei lá naquela frase inicial, né? Que a gente usou para fazer a abertura, né? E tudo mais. Bom, outro campo importante, né? É baciloscopia de escarro. Tá certo? Então, como eu falei, a gente vai fazer a notificação quando o paciente já tem um diagnóstico. Bob, mas o paciente está muito mal, com certeza é tuberculose, certo? E eu tenho que iniciar logo o tratamento desse paciente, porque o paciente está muito mal. Tá, beleza. Isso é uma situação, uma exceção, né? Geralmente não é assim que você vai diagnosticar uma tuberculose. Tuberculose é uma doença insidiosa, né, de evolução lenta, ela não vai debilitar o paciente assim de uma hora para outra, a não ser que o paciente já tenha uma série de outras comorbidades, né? Mas aí nesse caso não, tudo bem, você pode até iniciar o tratamento e depois ficar aguardando aí as baciloscopias e tal, mas de preferência você sempre deve solicitar a baciloscopia antes do paciente tomar alguma medicação, porque inclusive isso pode falsear, né, o resultado. E se você tiver que começar dessa forma um tratamento, o ideal é que você já peça, inclusive, cultura com teste de sensibilidade e tudo para esse paciente, para garantir realmente que quando esse resultado venha, né, não fique nessa pendência pelo fato de que ele já estava fazendo o tratamento e por isso atrapalhou, etc. e tal. Então, baciloscopia, geralmente, tá certo? Ela vai ser... ela já vai ter aqui essa informação já de cara. Isso, óbvio, o paciente que tem uma tuberculose pulmonar, tá, gente? Se o paciente tem uma tuberculose ganglionar, aí você vai ter a opção 4 aí, por exemplo, que não se aplica, tá certo? A realização da baciloscopia, porque você não tem escarro. Tá certo? Se você não tem escarro, você não tem... você não vai ter assim, um resultado, né, dessa baciloscopia. Ok, outras informações importantes, o teste de sensibilidade, tá certo? Eu marquei aqui, na verdade não foi nem pela importância de você solicitar, mas para vocês verem aqui, ó, as informações que tem. Tá vendo que tem a informação em andamento, ou então a informação não realizada? Então, quando você notifica o paciente, às vezes aquela cultura, né, com teste de sensibilidade, ela ainda está sendo avaliada. Então você vai colocar aqui em andamento. E em algum momento o pessoal lá da vigilância vai perguntar para você, sim, e aí, cadê o resultado do teste de sensibilidade? Né, para a gente poder corrigir aqui a informação. Porque uma coisa é você notificar com essa informação em andamento, ou em andamento, né? Não realizado, tudo bem, não realizou. Mas o paciente não vai ter o caso encerrado com essa informação em andamento, tá certo? Ele vai ter que ter uma resposta, de fato, do que aconteceu. Né? Do mesmo jeito ali a cultura, tá certo? Que eu não marquei, mas vocês conseguem ver aqui, tá certo? E as outras informações que também são muito importantes é o total de contatos identificados. Isso aqui, gente, é contatos identificados, não são contatos examinados, tá bom? Você coloca uma lista de pessoas lá que você vai examinar, porque se você identificou é porque você, pelo menos, deveria examinar, certo? E aqui é para ter uma ideia. Esse número de contatos pode aumentar? Pode. Você pode depois aumentar esse número, tá bom? Não é muito coerente a você diminuir, certo? E o início do tratamento atual, então colocando quando o paciente iniciou o tratamento. Atual por quê? Porque se for reingresso pós-abandono, você não vai colocar o início do tratamento o primeiro, tá certo? Você vai colocar o que você está notificando, tá bom? Mas, por exemplo, se já for um tratamento em curso, tá bom? Você coloca o início lá que foi feito na outra unidade. Bom, pessoal, a ficha em si é isso, tá certo? Não é uma ficha muito complicada, mas importante frisar, por quê? Porque isso gente, isso é questão de responsabilidade, certo? Você está se responsabilizando pelo seu paciente, você está, acima de tudo, zelando pela saúde dele. Então, a notificação ela tem que ser oportuna, tá certo? Não pode deixar, eu vou começar o tratamento aqui, estava faltando a ficha de notificação, deixa para notificar para depois, não sei o quê, e aí fica bolando esse paciente lá e o paciente nunca é notificado.
Isso é muito ruim, tá certo? De diversas formas, né? Não fica um registro de que esse paciente uma vez já fez tratamento para tuberculose. Não fica a questão do recurso para o município receber referente ao tratamento, sabe? Então, assim, uma série de problemas. E a própria questão epidemiológica mesmo, né? Aquele paciente ali, ele não vai constar nos dados, né, de identificação, notificação e tratamento da tuberculose para o município. Segmento responsável, isso porque às vezes você faz a notificação de um caso na emergência, por exemplo, e aí você fazer o encaminhamento, ou o serviço social, se for uma UPA, né, se for algum local que não seja uma unidade de saúde, ou aquela unidade de saúde não é a unidade de saúde que o paciente, que é a do paciente mesmo, né, em outro local, então você, não sei, tentar estabelecer alguma forma de que esse paciente vá para a unidade onde ele deverá seguir o tratamento dele, e que ele não fique perdido aí na rede, tá certo? Na rede de atenção à saúde. O registro dos exames ou acompanhamento no livro específico. Então, além da notificação, nós também temos um livro que ele culturalmente é conhecido como livro verde, porque a cor dele é verde, em que são registrados o acompanhamento desses pacientes, certo? E existe sempre uma pessoa, né, isso falando em termos de unidade básica de saúde, que é o técnico. Né? Ele é o técnico responsável pela vigilância sanitária do acompanhamento dos pacientes de tuberculose. Não significa que essa pessoa é responsável por tratar os pacientes, tá, gente? Ele é responsável por monitorar, saber se os pacientes realmente estão sendo tratados, saber se tem medicação na unidade, se os pacientes, enfim, se a informação lá no livro está sendo registrada de maneira adequada ou no prontuário, tá bom? E ele tem que transmitir algumas informações para o sistema de informação, para o SINAM, seja na Secretaria de Saúde ou em alguma instância da saúde no município que seja responsável pelo controle dessas informações. Como, por exemplo, aquelas informações lá em andamento, né? Então, teste de sensibilidade em andamento. Então, o técnico é a pessoa que vai ser cobrada por saber, cadê o resultado do exame desse paciente? Saiu, não saiu? Como é que ficou? Então, é importante que o registro sobre todos esses exames seja feito de forma adequada, seja no livro de acompanhamento ou seja no prontuário do paciente. O encerramento do caso, né, na ficha de notificação a gente não tem essas informações sobre encerramento, mas existem vários critérios de encerramento. Então, você pode encerrar um paciente porque ele realmente teve a cura, né, ele teve a alta normal, ele curou. Você pode encerrar por transferência, você pode encerrar por óbito, mudança de diagnóstico, né, então veio uma cultura lá e não era o Mycobacterium tuberculose, então você tem um encerramento porque você mudou o diagnóstico. Então, existe uma série de condições, tá certo? Que também estão nesse livro verde. Esse livro verde ele também traz meio que essa legenda, tá certo? Eu vou ver, inclusive, se eu consigo disponibilizar o link para esse livro verde em PDF para que vocês tenham acesso e possam saber do que é que eu estou falando. Ou então podemos até gravar um outro adendo da websérie falando especificamente sobre esse registro dos acompanhamentos. Ok, gente? E, por fim, o controle e exame dos contatos. Né? Como eu falei, na ficha de notificação nós temos a identificação, ou seja, os contatos que foram identificados naquele primeiro momento em que você fez a notificação do caso. Mas você tem que examiná-los, tá certo? Bom, gente, eu acho que é isso. Ficamos por aqui, tá bom? Aqui está o link, tá bom? No site. É só você colocar Portal Sinam no Google e aí ele leva você lá pro site, tá certo? E aí tem na parte de doenças e agravos, você tem a opção lá tuberculose e tem todas as informações que você precisa. Ok? Então, só repetindo que o próximo episódio continua sendo o tratamento, tá certo? Isso aqui foi só um adendo, tá certo? Foi só um bônus, tá bom? E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio desta websérie. Um grande abraço e até a próxima.